Deus abençoe todos os meus irmãos que nos assistem, que nos acompanham e que levam e acreditam na palavra de Deus a sério, né? Alguns pregam por ser religioso, outros pregam por ganância, outros pregam para ser santo, outros pregam para realmente ganhar almas para o reino de Deus. Eu quero deixar uma mensagem aqui para todos os meus irmãos. Quando Jesus falou assim, ó, vigiai e orai. O que Jesus quis dizer? Vigiai e orai, e não orai e vigiar. Irmãos, quando Jesus falou assim, vigiai e orai, ele estava dizendo o quê? Que não adianta eu orar e deixar alguma coisa pendente. Ou seja, Jesus podia ter falado assim, ó, orai e vigiai. Não tem como eu vigiar depois, né? Eu falo no sentido de eu iniciar uma oração. Ele disse assim, ó, vigiai e orai. Por que Jesus falou assim? Porque nós não devemos deixar brecha para os outros falarem, para escandalizar o evangelho do Senhor. Por exemplo, é muito fácil eu orar, mas eu não estar preocupado em pagar minha conta ou minhas contas. É fácil eu orar e não ir ali e falar, irmão, desculpa se eu te ofendi. É fácil eu orar e às vezes eu ter condições de pagar o aluguel da igreja e não pagar, porque eu quero pegar aquele dinheiro da igreja, do aluguel, e investir em outra coisa. É fácil eu orar sem antes eu não colocar a minha vida em dias ou em ordem diante de Deus e diante dos homens. Por exemplo, o que quer dizer vigiai e orar? E orai. Não adianta eu sair para o monte para orar, entrar no meu quarto para orar, sem antes eu perguntar assim para minha esposa ou para os meus filhos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Já almoçaram? Já jantaram? Já tomaram café? Então, peraí, eu vou orar, né? Eu vou fazer um propósito de tantas horas, mas eu antes quero saber como está minha família, está tudo em ordem, a casa está pronta. Estou falando no sentido da mulher agora. A casa está pronta, a comida está pronta, meus filhos, meu esposo estão cheios. Então é a hora de eu orar, é a hora de eu fazer meu propósito, porque está tudo em ordem. Irmão, eu não estou dizendo que a família, o lar está acima de Deus, mas está acima de eu apenas fazer uma oração, se vigiar, né? Por exemplo, tem pessoas que vão para o monte e passam dias, mulheres casadas, homens casados, se saber como está a sua casa. Não, vou passar 7 dias aqui no monte, vou orar, vou jejuar. Aí vem cá, e aí, como está a sua casa? Como é que está a sua casa? Está tudo em ordem na sua casa? Porque senão você pode escandalizar a sua vida, você pode escandalizar o evangelho, às vezes por causa de um vigiar. Vigiar e orar é você orar e não deixar rastro para os outros falar de você. Olha, fulano está orando, está assim, mas ó, não vigia, é um apagador, está me devendo, pode pagar e não paga. Ah, olha, fulano está orando, mas a família está lá na casa deles abandonada, almoço sem fazer, janta sem fazer, louça por lavar. E o que acontece, irmãos? O inimigo semeia a sua semente. O inimigo semeia a semente.
Tem mulheres que deixam os maridos em casa e vai dizer que vai fazer a obra de Deus e a família se acabando em casa. Irmão, diariamente eu atendo pastores, pastora, missionária com problema no casamento. Diariamente eu atendo 2, 3 pessoas por dia praticamente. Por quê? Porque ora e não vigia. Aí vão o divórcio, a traição, a agressão verbal, a agressão física. E o homem do mesmo jeito, não vigia. Vai para o altar cuidar das ovelhas, do rebanho, mas esquece do primeiro rebanho, que é a esposa, os filhos. Então Jesus disse assim, ó, ora é vigiar e orar. Espera aí, agora sim, agora eu vou fazer meu propósito com Deus, porque, olha bem, eu vigiei, está tudo em ordem, está tudo nos conforme. Então, eu vou agora encarar a minha batalha espiritual, porque está tudo em ordem da minha casa. Agora sim, eu vigiei, né? Está devendo, irmão? Ô irmão, não pode pagar? Vai lá, olha, não pude pagar ainda, mas vai esperando aí. Justifica. Justifica. Então, Jesus diz, orar é vigiar e orai. Não é orar e vigiar. É igual a oferta, como Jesus disse, né? Quando for ofertar, tiver alguma coisa contra teu irmão, deixa a oferta ali, né? Vai, perdoa teu irmão, conversa com teu irmão, entra em ordem com teu irmão, volta e oferta a tua oferta. Você vê que o tanto que a oferta é santo. Tem pregador aí que recebe oferta de qualquer forma, não sabe se é de propina, não sabe se é de tráfico de droga, mas aceita a oferta assim mesmo. Tudo bem, se você não sabe, tudo bem. Então, vigiai, irmão, e orai. Tem mulheres que entram nos seus quartos lá, o marido nem vê, nem pergunta o marido como é que você está tudo bem. E ambas as partes, né? O marido, pastor, ou missionário, ou quem for, vai lá cuidar das ovelhas, do pasto lá, porque dá um lucro, esquece da ovelha de casa. Peraí, primeiro eu vou saber como está a minha família. Primeiro eu vou saber como está meu esposo, minha esposa, meus filhos. Se eu não estou, se eu estou com alguma falha, se eu não estou com alguma coisa pendente, então eu vou colocar o que eu tenho pendente em ordem. Estou vigiando, agora eu vou orar. Não estou dizendo, irmão, que a gente só ora quando não tem problema, não é isso que eu estou dizendo. É colocar algo que pode ser colocado em ordem. Tem coisas que a gente não bota, não resolve sem a oração. Mas saber como está o esposo, a esposa, os filhos, saber se você está em atraso com alguém, em falha com alguém, isso é uma coisa que a gente tem que colocar em ordem para a gente poder dizer, agora sim, agora eu vou orar, vou no monte, vou para o meu quarto, porque está tudo em ordem. Então o diabo não tem de que me acusar. Meu marido está bem, meus filhos estão bem, já almoçaram, já jantaram, tomaram café, está tudo limpinho, né? Já paguei isso que eu estava devendo, ou então eu conversei com alguém que eu estou devendo, espera um pouquinho aí. Então eu estou me colocando à minha disposição da verdade. Então isso é vigiar para depois você orar. Jesus disse que aqueles que não cuidam dos seus é pior do que um descrente, tem negado a fé. Ou seja, eu tenho que me colocar em ordem diante dos homens, diante de Deus, para que o diabo não tenha brecha de me acusar. E principalmente você, homem casado, mulher casada, você tem que saber como está o estado da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Ah, quando eu pagar isso hoje para alguém, então eu vou lá pagar ou conversar antes de vir aqui na minha casa, ou me encontrar na rua e me parar e às vezes dizer que eu sou mal pagador, mal pagadora. Tem irmão que não fala com o irmão, né? Mas fala com os de fora. É vigiai e orai, irmão. E pregai, não por interesse. Levai o evangelho por vocação, por dom de ganhar almas. Infelizmente,
Diariamente eu atendo pessoas assim, pastores, pregadores, que tomam conta de igrejas, com problema. Ó, missionário, eu estou com problema tô com problema no meu casamento, com meu esposo, com minha esposa. E a gente vai para a palavra e tenta ajudar. Então, vigiai e orai. Primeiro você vigia. Está tudo em ordem, está tudo certo. Agora sim, o diabo não tem como me acusar. Estou falando de oração, irmão. Aí sim, você apresenta suas queixas a Deus, porque não adianta você orar e não vigiar. Alguém falar de você, ó, eu vi o pastor fazendo isso. Pastor é assim, pastor é assim, missionário é assim, a pastora é assim. Então vigia e ora, tá bom? Que Deus abençoe todos. Esteja em dias diante de Deus e diante dos homens, em débito, em ordem e decência, porque a palavra do Senhor diz, tudo tem que ser feito. Então, irmãos, então vamos vigiar, né? Vamos vigiar, continuando a nossa mensagem sobre vigiar e orar, né? Vamos vigiar. Por que vamos vigiar? Porque o vigiar está primeiro do que orar. Vigiar e orar. Se você não vigiar e orar, você vai orar e vai continuar pecando, praticando erro, praticando coisas erradas. Porque, por exemplo, tem muitos de nós, cristãos, evangélicos, que não vigia. Ora, jejum o dia todo, ora o dia todo, mas não vigia. E se eu orar o dia todo e não vigiar, eu vou cometer os mesmos erros. Por exemplo, eu como pastor, eu tenho que estar bem primeiramente aonde? Dentro de minha casa, com minha esposa, com meus filhos. A primeira atenção que eu tenho que dar, meu irmão, é para minha esposa, depois meus filhos, depois os parentes, famílias e igrejas, né? Igreja, o templo, né? Por exemplo, tem pastor que, não, eu estou orando, eu estou no monte, estou orando, estou jejuando pelo povo. Pelo povo. E seu casamento, como é que está? E sua esposa, como é que está? E seus filhos, como é que está? De repente você está orando, jejuando pelo povo no monte, mas você saiu brigado com sua esposa. Você saiu com dúvida a respeito do seu relacionamento. De repente você está no monte orando, mas você chega em casa, não tem comida para você comer. A esposa, não, marido, que eu também estava orando, eu estou jejuando também pelo povo, faz um miojo, faz um ovinho frito aí. Mas quem é o culpado disso? É o esposo e a esposa. Irmão, a primeira ovelha que nós temos que cuidar é dentro de casa. É dentro de casa. Não, vou para a igreja, vou lá limpar a casa do Senhor. Irmão, a casa do Senhor não é o templo, não. A casa do Senhor, que a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão humana, está falando do templo. Deus habita em todo lugar, meu irmão. Agora, o templo verdadeiro que Deus habita é o nosso coração. Não adianta você sair. Eu não estou dizendo aqui, irmão, que não existe o templo, a igreja, não. Lógico que não, eu prego no templo. Você prega no templo. Eu estou dizendo que nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar primeiro as nossas vidas. Por exemplo, tem marido que dá atenção para todo mundo, menos para dentro de casa, né? Tem marido que até cede, cede, não, eu estou errado, errei. Vigiando, isso é vigiar. Às vezes está até certo. Não, eu estou errado, esposa, eu estou errado, me perdoa, me desculpa. Porque isso aí é vigiar. Porque se eu for orar de mal com a minha esposa, aquela oração vai ser reprovada. Orar é vigiar e orar. Ou seja, vigiar primeiro. Como é que eu vigio primeiro antes de orar? Vou na esposa me perdoe, me desculpe, vamos conversar, né? Para que o diabo não tenha brecha de entrar em nossas vidas, né? Agora, se a esposa é aquela, não, eu vivo em oração o tempo todo, não tenho tempo de fazer comida.
Cuidado para a vizinha não fazer para o seu marido. Ah, não, se fizer porque ele quis, irmã. A palavra do Senhor diz o que? Jesus disse: vigiai e orar. Procure estar certo dentro de sua casa primeiro. Depois você se acerta com a igreja, com o templo. Né? Então, quantas vezes eu não conversei com pessoas que dizem: olha, eu saí da igreja porque o pastor tal é picareta. É picareta, deve e não paga. Né? Quer usar o que não pode, quer comer o que não pode. Quer fazer conta alta se poder pagar. Isso, irmãos, pessoas que oram, mas não vigia, né? É em vão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão é a sentinela. Ou seja, tempo perdido. Se o Senhor não edificar a casa, tudo que nós faz é em vão. Tem marido e esposa, ambas as partes, que não vê nem o esposo e nem a esposa durante o dia. Às vezes no monte, trancado dentro do quarto de igreja, trancado dentro do quarto de casa. Tá certo isso? Não. Não, irmão. Casado não é solteiro. Casados não é solteiro. Aprenda isso. Casado não é solteiro. Eu tenho uma esposa. Você tem um esposo, uma esposa para prestar conta, né? Não é que a mulher vai mandar no marido, mas você, mulher, você, homem, tem que ouvir também sua esposa. Orar, vigiai e orai. Peraí, eu estou vigiando, né? Peraí, tem que pagar fulano, ciclano, beltrano. Eu tenho que fazer isso, aquilo, né? Por exemplo, tem pastor que deixa de pagar o aluguel da igreja, dizendo que não pode, para mandar não sei para onde. Isso acaba até hora para jejum, hora de madrugada, mas não vigia. Eu já vi muitas queixas de dono de lojas reclamar: o pastor não pagou, porque não pagou o aluguel, porque mandou não sei para onde. Isso é falta de vigiar. Fulano, pastor, fulano de tal, fulano, beltrano, cicrano, traiu o esposo, a esposa. Por quê? Porque não tem dedicação entre os dois. Tem mulher que acha que cuidar do marido é só orando e jejuando. Isso é muito bom, irmão. Mas o marido precisa de comer, roupa lavada, uma casa limpa. Não estou dizendo que você não pode orar, irmãos. Mas primeiramente, vigiar. O diabo enviou uma mulher no caminho do meu marido, o diabo enviou um homem no caminho da minha mulher. Por quê? Porque ambas as partes não deu um para o outro o que o diabo está enviando no caminho da sua esposa, do seu marido, para dar aquilo às vezes que você orando não dá. Porque você ora, mas não vigia. Não procura saber como está o teu esposo, a tua esposa, teus filhos. O diabo enviou uma mulher no caminho do meu marido. O diabo enviou um homem no caminho da minha esposa. O diabo enviou, porque viu brecha. Viu brecha. Você ora, jejuma, vai para monte, desce para monte, pula no reteté, faz campanha, dá objeto, recebe objeto, chora, tudo na intenção maligna de obter resultado, mas não de obter salvação, não de obter resultado espiritual. Cuidado, vigiai e orai. O mais Deus faz. Vigiai e orai. Pagar suas contas, não se preocupar com conta, pagar, né? Para não deixar brecha para o diabo acusar você diante de Deus e diante dos homens. Por isso que o evangelho está escasso aí. Está numa escassez, né? Está numa escassez. É o diabo? Não. É o maçom? Não. É o espírito? Não. É você que ora e não vigia. Deus abençoe todos.